Evangelho em Pauta, com Gláucia Savim. Queridos amigos e amigas do nosso Evangelho em Pauta, aqui da Manhã Boa Nova. Hoje nós estamos aqui com o nosso último episódio dessa coluna, né? Nós vamos começar um outro trabalho. Então, o que eu gostaria de deixar de recado para você que nos acompanhou durante todo esse tempo em que a gente falou sobre o Evangelho? Eu queria falar para vocês que esse, na minha opinião, é o livro mais importante de toda a codificação espírita. E por que eu falo isso? Eu falo parada na questão 793 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos mentores espirituais como é que a gente pode reconhecer o progresso de uma civilização. E os mentores respondem que é pelo desenvolvimento moral. E é o desenvolvimento moral que é o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então ele é o caminho, é a trilha para que a gente consiga construir um mundo melhor. Mas eu quero contar um pouquinho para vocês da história de como é que o Evangelho foi escrito. Enquanto o Livro dos Espíritos foi escrito por Kardec, com a ajuda de vários médiuns ao redor de todo mundo, e eles se correspondiam por cartas, o Evangelho foi escrito de uma forma diferente. Kardec, ele estava se sentindo muito frágil de saúde e ele foi para um retiro numa cidadezinha na Normandia francesa chamada Saint-Adresse. E lá ele levou o começo, dos escritos que ele já tinha sobre o Evangelho e ele começou a escrever. E ele recebe então uma carta da comunidade de Paris, da Sociedade Espírita de Paris, em que um espírito fala para ele: olha, Erasto, nós tínhamos que levar você a um retiro sagrado porque a gente tem uma missão muito mais importante para você agora. E ele começou então a fazer a seleção dos textos e a escrever e receber as mensagens que iriam compor o Evangelho. Depois ele sai de Saint-Adresse e vai para uma casa que ele e a Amélie tinham comprado em Ségur, que é uma outra cidadezinha no interior da França, onde eles pretendiam viver a velhice ali. Não deu porque o Kardec desencarnou antes. Mas tem um outro episódio também interessante em Obras Póstumas, em que uma médium clarividente vai procurar por Kardec na casa deles em Paris. E a dona Amélie falou: olha, ele está em Ségur, mas você pode se concentrar e olha lá o que ele está fazendo. Então elas se concentraram e essa clarividente então percebe que ele estava numa casa e ela começa a descrever os cômodos, as janelas desse cômodo, e aí ela fala que ele estava cercado por muitos espíritos que estavam ali trabalhando com ele, mas tinha um que se sobressaía e que parecia que os outros prestavam até reverência a esse espírito em particular. E aí ela foi se aproximando e aí ela percebeu que esse espírito, que parecia ser o líder de todos os outros, ele carregava um livro brilhante nas mãos. E ela olha a capa e estava escrito ali, o Evangelho. Depois, esse tema é retratado numa manifestação de Kardec em Obras Póstumas, e ele fala que ele estava trabalhando em um lugar que ele não costumava, inclusive, trabalhar, num salão, e ele costumava trabalhar no escritório, mas a moça descreveu o salão onde ele estava trabalhando naquele dia. E o que é importante do Evangelho? Que ele deixa para lá todos aqueles assuntos que dão origem às divisões religiosas. Os atos comuns da vida do Cristo, então se Cristo tinha um corpo material, espiritual, a infância, não. Os dogmas que deram origem à igreja, as profecias, os milagres, Kardec deixa tudo isso de lado e ele vai se concentrar nos textos que dizem respeito ao desenvolvimento moral, que é o legado de Jesus para a humanidade. Então, quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente está conversando com Jesus em relação às coisas mais importantes que ele deixou para a gente. E se a gente fizer isso com o nosso coração, a gente estabelece esse diálogo e o Evangelho como que se revela para cada um de nós de acordo com as nossas necessidades, com as nossas fragilidades, e ele nos fortalece e nos consola. E é hoje, nesse último episódio, eu deixo a vocês o convite para estudar o nosso Evangelho. Muita paz a todos.